Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 14 de novembro de 2022. Meus amigos, já estamos quase findando o ano de 2022, iniciaremos o ano de 2023 com a graça de Deus nosso Pai. Temos sempre que agradecer, né, meus amigos? Ter alegria no coração e essa fé cristã, né? E para a nossa leitura inicial, eu vou compartilhar com vocês, do livro Conduta Espírita perante a Criança. Essa é uma mensagem assim que traz várias reflexões. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da criança também, mas essa mensagem nos traz reflexões importantíssimas para o cuidado com a criança, né? Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como Cicerone dos que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante fascina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que vem atingir no aproveitamento escolar, para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem os sentimentos e, em nenhuma oportunidade, oferecer-lhes presentes suscetíveis de atitude agressiva ou qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se
de incrementar o desenvolvimento de faculdade mediúnica em crianças, nem lhe permitir a presença em atividades de assistência desencarnada, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância esta em que deve receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente, pouco a pouco, o espírito vai se inteirando das realidades da encarnação. Em toda divulgação, certamente, ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Livro Conduta Espírita, do nosso querido espírito André Luiz, e a psicografia é do nosso querido, também já desencarnado, o Vando Vieira, né? Então, esse livrinho aqui, da coleção do André Luiz, é o único que o Valdo Vieira fez sozinho, né? E para podermos, então, queridos amigos, iniciar essa nossa reunião, eu vou convidar a nossa amiga Iraídes, que vai fazer para nós a oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes. Abre seu áudio, fica desligado, Iraídes. Boa noite. Boa noite, querida, tudo bom? Tudo bem, boa noite, amigos aí presentes, irmãos queridos, né, Tânia? Chegou a segunda, estamos aqui com Jesus, tanta coisa, né? Não podemos esquecer, Iraídes, eu sempre lembro, segunda-feira é dia do nosso Evangelho Online, do nosso encontro, né? E a... Muitos hoje estão viajando, mas depois irão assistir essa live, que vai ser de grande aproveito, né, minha amiga? Muitas coisas alegres ou tristes se passam durante uma semana, são muitas horas, não é? Sim. Mas sempre conosco, a espiritualidade presente, nos assistindo, né? Todos os instantes, e sem que queiramos ou que percebamos, estão nos escorando, com todo amor e carinho. Né? Então, louvado seja Deus, eu convido todos vocês, meus irmãos, encarnados e desencarnados, a elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai. Um dia o Mestre amado Jesus ensinou-nos que somos crianças espirituais. Somos sim. Querido Papai do Céu, ajude-nos a sermos humildes, a compreender a sua grandeza, sermos obedientes em seus propósitos, compreensivos, tolerantes, que saibamos trilhar o caminho do bem, embora como crianças com passos trôpegos, mas que possamos, junto com Jesus, trilhar esse caminho do bem, na compreensão, na humildade, na tolerância, na obediência às leis de Deus. Porque, como sabemos, meus irmãos, ainda não compreendemos nosso Pai. Mas precisamos saber que Ele é toda justiça, todo poder e toda bondade. E assim, com o coração aberto, meu Pai, nós estamos prontos para a sua infinita caridade, a sua infinita bondade. Como nos assististe ontem, nos assiste hoje, amanhã e sempre. E que estamos aqui, Senhor, de joelhos genuflexos, espiritualmente, rogando por todas as crianças, esses espíritos recém-chegados, embora com essa bagagem que veio nos ensinar, que veio nos amparar nesse mundo de transição, precisam de muita orientação
e que saibamos buscar no Evangelho de Jesus o suporte para educá-las, para orientá-las. Sê conosco, Jesus, e ensina-nos a trilhar junto a essas crianças o caminho do bem, sobre a luz do Evangelho, do seu santo Evangelho. Abençoe os lares, os pais, os nossos governantes, as nossas mãezinhas grávidas, sejam elas em que situação, onde quer que estejam, que sejam os pais, os lares, as mãezinhas, todas muito bem assistidas por essa espiritualidade amiga, pelos nossos pensamentos de força, fé e coragem, nessas horas difíceis, para que possamos acolher esses irmãozinhos queridos que estão chegando para nos ensinar. Louvado seja, Senhor, e para sempre seja louvado. Por tudo que recebemos, nós te louvamos e agradecemos sempre. Que assim seja. Eu também quero, Iraídes, colocar esse nosso estudo de hoje, essa vibração de amor, com uma companheira nossa, trabalhadora da nossa casa, né? Evangelizadora também de crianças, a nossa Que amiga Wanda. tão bem amadas elas, né? As amadas. Sim, sim. Que ela possa receber todas essas vibrações de amor, né? Ela está na UTI do Hospital Regional, então que ela receba toda essa energia que está sendo emanada aqui, que está sendo produzida com todos nós aqui num pensamento de bem, de amor e de caridade. Muito obrigada, Iraídes. Gratidão, minha amiga. Vou continuar, eu vou fazer uma pequena leitura do Evangelho. Eu nem perguntei para o Guilherme, mas eu tenho quase certeza que é simplicidade e pureza de coração, né? Lá do capítulo 8 do Evangelho. Então, eu vou fazer peguei um pequeno fragmento, né? Do item 4, da simplicidade e pureza de coração. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude, ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se, em vez da graça ingênua deparasse nele sobre os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda mesmo que lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa
entravar-se. Sobre ele, no entanto, reage o passado. E assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. E assim, meus amigos, eu vou convidar agora o nosso amigo, né, trabalhador da nossa casa, o Guilherme. O Guilherme, hoje, ele vai falar de um assunto que não é só criança que tem, não. Estudando também esse assunto, nós já chegamos à conclusão que todos nós, de uma certa forma, nós temos algum traço do autismo. Então, né, nós precisamos ficar muito atentos. E já tem vários assuntos, né, várias pesquisas sobre o assunto que demonstra que da agora para frente vai aumentar mais casos, né? Mas eu vou deixar tudo agora para que o nosso amigo Guilherme possa fazer para nós esse estudo. Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Tânia. Boa noite, meus amigos. Guilherme. Boa noite, Guilherme. Prazer novamente estar aqui com vocês, né? É sempre uma gratificação, né? Receber esse convite da Tânia, né? Para estar trazendo um tema, né? Ela sempre deixa, né? A escolha, né? E esse tema, para mim, assim, já vem me despertando uma certa curiosidade, né? Porque meu filho, né, eu tenho o Theo, de 5 aninhos, e ele tem o transtorno do espectro autista, né, é o nível 1. Então, de uma forma para que eu pudesse entender, né, o mundinho dele ali, como ele enxergava cada situação, cada emoção, né, para a gente, assim, tá de uma forma acolhendo ele, né, às vezes no momento de fúria, né, às vezes ele não compreender cada situação. Então, a Tânia me ajudou muito nesses dias, ela me compartilhou vários vídeos aí de palestras, né, que me ajudou, né, a absorver mais essas ideias, né, compreender mais como é o mundo da criança autista. Não só criança, né, jovens, adultos também, né, que a gente pode entender que lá atrás, lá no passado, como não tinha a medicina, não tinha essa evolução, né, dessa tecnologia, pode acontecer que nossos pais, nossos avós podem ter algum certo grau leve, né, ou alto desse transtorno, desse aspecto autista, né, que lá atrás, às vezes, não conseguia interpretar como é interpretado hoje, né. Então, assim, hoje, com o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, esses estudos, a gente consegue atuar já na fase da infância, né, no início, né, para que possa trabalhar com ela até essa evolução, os tratamentos, né, para que futuramente ela possa ter uma certa maturidade, uma certa independência, né. Então, para hoje, eu quero compartilhar o estudo que eu preparei para todos. Foi com muito carinho, tá? Também para os evangelizadores da casa, né? Que trabalham com as crianças, né? A gente já vai estar sendo iniciado, né? Tá na quarta-feira, né? Dessa semana, né? A volta, né? Da evangelização para as crianças, jovens, né? Que queiram, né? Entrar nessa doutrina linda, né, maravilhosa, que Jesus sempre está nos mostrando cada lição que ele nos deixou. Então, quero compartilhar aqui com vocês esse tema, inclusão na evangelização
recebendo o autista na casa espírita. Todos conseguem ver minha tela? Sim, Guilherme. Tá. Então, aqui, para começar, eu destaquei um capítulo da Gênese, né, de Allan Kardec, o capítulo 18, item 32, né, são os chegados tempos. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas, tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura, enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhe descerrar os olhos, por isso, aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido, longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Eu coloquei esse capítulo da Gênese, são chegados os tempos, nós estamos encerrando o mundo de provas, de expiações, e estamos entrando, né, aos pouquinhos, no mundo dos regenerados. E estamos recebendo espíritos altamente evoluídos, né? Mas esses espíritos evoluídos, né, alguns deles, eles se moldam na matéria que eles vão necessitar de umas certas provas que, em outrora, né, não cumpriram com suas tarefas, né? Então, com esse intuito, né, eu quero tentar trazer de uma forma simples, né, esse conceito, né, que nós devemos estar preparados para receber esses irmãozinhos. Nós vemos que esse processo de regeneração já vem desde o tempo de Allan Kardec, mas hoje fica um pouco mais evidente e o número de pessoas autistas também é muito maior e tem qualidades especializadas. E isso, os espíritos dizem no livro da Gênese, que eles vêm e reencarnam, mas ainda não conseguem encaixar com seu perispírito com o aparelho físico. E quando não encaixar perfeitamente, se produz esse fenômeno autista. Isso é muito importante para que nós podemos ter em nossa mente e possamos compreender que o autismo é um mundo muito interessante. A pessoa com TA, que é o transtorno do espectro autista, alguns deles podem estar resgatando algum débito do seu passado, não como punição, porque Deus não faz uma punição com ninguém, mas como um reparo, né, de uma vida outrora. Quando estamos de frente para uma pessoa autista, estamos com uma pessoa que desempenha um papel na sociedade, um papel de caridade. Essa pessoa educa a sua caridade para que possa treinar-se com amor. É uma maneira de doação de uma pessoa com TEA autista. A pessoa com autismo está lhe dando a oportunidade de desenvolver o amor, a tolerância, o carinho, a dedicação, e os pais estão envolvidos com tudo isso. Quem sabe, né, em uma outrora, essa criança, né, esse espírito, né, ou vou dar um exemplo de um pai ou de uma mãe, né,
que às vezes acometeu de alguma falha com ele, e nessa nova encarnação, Deus, né, no seu amor, na sua bondade, trouxe novamente um encontro, né, dessas almas para que pudessem reparar, né, as suas falhas cometidas, né, às vezes de alguma forma atrapalhou, né, no progresso de evolução, e nessa tem a oportunidade novamente, né, de desempenhar, né, esse papel de caridade, né, esse amor para com essa criança, né, esse filho, essa bênção, né, que Deus é, é, deu essa oportunidade novamente de estar conosco nessa família. E aqui, entendendo um pouco o transtorno do espectro autista, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza por déficit nos âmbitos da comunicação e da interação social, bem como pela presença de comportamentos repetitivos, o estereotipa-se, e um repertório restrito e peculiar de interesse e atividades. Eles podem manifestar-se desde os primeiros dias de vida, embora haja inúmeros registros de pais relatando que a criança se desenvolvia normalmente antes do aparecimento dos sinais característicos. Sabe-se, no entanto, que geralmente eles notam os primeiros sinais de autismo em seus filhos entre 12 e 18 meses de vida. Esses traços tendem a manter-se na adolescência e na idade adulta. Então, aqui é normal, né, durante esse período entre 12 e 18 meses de vida da criança, ela começar a apresentar sinais, né? Normalmente, elas têm uma certa fixação por objetos que rodam, né? Ventilador, ou a criança mesmo pega um prato, né? Ela consegue girar ele, então ela tem uma fixação por objetos circulares, né? Ou que fazem movimentos repetitivos, né? Tem o movimento flap, né, que a criança ela tem o hábito de bater a mãozinha, né, às vezes ela não tem uma concentração no olhar, né, um olhar entre pessoas, ela sempre tenta desviar a atenção. Então, assim, é característico, né, nos primeiros sintomas, né, nos primeiros situações que os pais devem ter atenção em seus filhos nessas situações, né, nessas características. Ainda que muitas pessoas com autismo possam ter uma vida independente, há outras com incapacidade graves que necessitam de atenção constante e apoio durante toda a sua existência. O déficit de comunicação pode manifestar-se de duas formas: a ausência ou atraso do desenvolvimento da linguagem oral, havendo ainda a possibilidade da ocorrência de mutismo seletivo, um tipo de transtorno de ansiedade que pode se apresentar como comorbidade do autismo. O déficit da interação social, tão recorrente no autismo, torna-se evidente na falta de reciprocidade, nas dificuldades de socializar-se e estabelecer contato com outras pessoas. Os comportamentos repetitivos podem ser encontrados nos gestos, na fala e nos movimentos. Para quem os vê do exterior, podem parecer atos sem um objetivo aparente. Na verdade, eles são meios que a pessoa com autismo encontra para se acalmar, reorganizar ou controlar as emoções. É importante ter em mente que a pessoa no espectro autista costuma estabelecer rotinas e hábitos no seu dia a dia. E dependendo do nível do autismo, ela pode reagir fortemente a qualquer situação que a obrigue a afastar-se dela, ou implique mudanças, né? Então, qualquer situação de novas mudanças de rotina, a criança que tem um aspecto autista, dependendo do nível, né, ela pode mostrar-se uma reação, né, às vezes de
de um temperamento mais forte, né, dela não querer fazer certa atividade, né, que é proposto ali para ela. Então, assim, ela, dependendo do grau, né, do autismo, com essa mudança de rotinas, pode, se não for bem trabalhado, né, com ela, pode atrapalhar ela durante esse tratamento. Aqui eu coloquei também, né, a incidência e níveis de manifestação do transtorno do espectro autista. Segundo os dados publicados pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção do Governo dos Estados Unidos, na revista Autismo, há uma prevalência de um autista para cada 54 crianças de 8 anos. De acordo com a pesquisa feita e atualizada a cada 2 anos no país, o que significa um aumento de 10% sobre os números anteriores. Os dados divulgados são de referente a 2016. O registro de diagnósticos de meninos continua 4 vezes maior que o de meninas. No Brasil ainda não temos, né, dados precisos, mas é possível observar um número crescente de pessoas com autismo em todas as classes sociais. Isso é notável, né? Isso é algo que nós estamos observando, né? A gente já sente essa mudança do nosso planeta, né? E nós observamos também o grau de inteligência de crianças entre 5 e 8 anos, vou citar um exemplo, que tem uma capacidade de inteligência tão grande que um exemplo de uma criança que mal assim entrou na escola, consegue tocar uma partitura de piano tão bem, né, igual Chopin, Beethoven, perfeitamente, né, consegue ler uma partitura, né, notas musicais, e consegue transcrever, né, transmitir esse sentimento dela, desse espírito evoluído, para algo que já vem de outras vidas, né? A gente deve entender que essa alta capacidade de inteligência vem de outras existências, que nessa nova oportunidade de reencarnação, né, algo que precisa ser reparado, né, mas que trouxe com ela esse desejo, essa paixão, algo que em outra vida ela sentia amor em fazer, né? Então, nós vemos crianças que com 10, 15 anos, mais ou menos, que já consegue entrar em uma universidade, né? Já está conseguindo se formar em uma faculdade, realizando pesquisas, né, na área da medicina, contribuindo, né, com a evolução de medicamentos, cirurgias, né? Então, assim, a gente, é notável, né, a gente perceber esses novos irmãozinhos que estão voltando, né, tendo essa nova oportunidade de reencarnar para nos auxiliar, né, para poder também ensinar esse amor, essa caridade, essa paciência, né, que é o que Jesus nos propõe. Essa situação fará com que, em breve, tenhamos uma grande quantidade de adolescentes com transtorno a exigir políticas públicas de atendimento, particularmente para os centros espíritas. Esse alerta se faz necessário a fim de que sejam tomadas medidas que favoreçam o acolhimento e a inclusão, não somente de crianças com transtorno do espectro autista, mas também desse público jovem e mesmo o adulto, que ele se transformará. Atualmente, é classificado em 3 níveis, em função da necessidade de suporte que a pessoa tem. Aqueles do nível 1, ou grau leve, como era classificado, costumam ser mais funcionais do que de outros níveis, necessitando de suporte principalmente nas áreas de organização e planejamento. Aqueles do nível 2
anteriormente denominado grau moderado, a pessoa tem uma necessidade acentuada de suporte. A comunicação por meio da fala é bastante comprometida e, quando ocorre, pode ser marcada por frases muito simples, tornando difícil a realização das atividades cotidianas. Os que têm o autismo no nível 3, que é o severo, na denominação anterior, são, em geral, totalmente dependentes de suporte, sendo incapazes de agir com autonomia, mesmo em atividades na vida diária. Nós vivemos imersos em um mundo de sensações, e, de modo geral, quando focamos em algo que está merecendo a nossa atenção, abstraímos tudo o mais à volta. Uma infinidade de estímulos que nos chegam pelos sentidos, como calor, frio, imagens, sons e odores. Se estiverem dentro de padrões normais, passam por nós totalmente despercebidos. No entanto, no autismo, se a pessoa tiver hipersensibilidade, o que acontece com muita frequência, esse processo será diferente. Então, se a criança com um grau severo, que nós vimos anterior, ela tem a sensibilidade com o som, a gente vê muito em casos de Réveillon, né, tem a queima de fogos, isso atrapalha muito a criança que tem essa hipersensibilidade, né, elas têm o desconforto, ela fica muito agitada, né, e para os pais isso é muito doloroso, né. Então, nós devemos ter essa empatia por esses irmãozinhos, né, que têm essa hipersensibilidade, às vezes de uma forma comemorar, fazer essa comemoração, mas pensando no próximo, né? A gente ter essa tipo de autonomia, às vezes, sim, faz a comemoração, mas não solta os fogos de artifício, né? Tem várias formas da gente confraternizar essa nova mudança de ciclo, né, que é o ano novo, né? Mas a gente tem que pensar no próximo, né? Tem que pensar nesse irmãozinho também. Como costuma apresentar uma limiar muito baixo de reação aos estímulos, até mesmo os mais brandos, podem ocasionar respostas intensas, exageradas e automáticas. Por esse motivo, demonstram comportamentos defensivos de recusa, ansiedade e nervosismo perante determinadas texturas, sabores, odores, ruídos, movimentos e outros estímulos. Aqui eu coloquei um exemplo, né, troquei os nomes, né, para não ter essa identificação, mas eu coloquei Duda, uma criança de 10 anos, frequenta a escola regular e aos sábados participa da evangelização espírita com colegas da sua idade. Mesmo tendo autismo e não se comunicando por meio da fala articulada, consegue fazer-se entendida. É que ela traz consigo um pequeno álbum, contendo figuras destacáveis de coisas e ações. E sempre que quer algo, retira e expressa esse desejo e a entrega para seu interlocutor. De tanto fazer isso em casa, na escola e nas terapias, sabe encontrar rapidamente a figura que retrata o seu desejo e assim consegue interagir com facilidade, o que nem sempre acontece com os que não usam funcionalmente a fala, né, ou se expressam por gesto ou alguns sons, né. Isso é casos, situações do nível do autismo, que ele é uma criança não verbal, né, que ela não consegue falar, não consegue demonstrar, né, o que ele quer ali naquele momento. O exemplo da Duda está, na verdade, fazendo uso de um sistema de comunicação por troca de figuras, chama PECs, um dos recursos utilizados na comunicação alternativa ampliada. Comumente, os terapeutas o introduzem e esperam que as famílias, aderindo, ajudem a treinar a criança ou o jovem na sua utilização. No centro espírita, em geral, e na evangelização em particular, sugerimos que procure saber se a pessoa com autismo que ali está usa esse tipo de comunicação.
diante de respostas positivas, será muito bem-vinda à pasta dessas PECs que ela emprega para se comunicar. Será uma bela forma de oferecer acessibilidade comunicacional. Esse sistema tem se mostrado um poderoso aliado na comunicação das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, como a criança consegue utilizar esses cards, né, esses PECs. Então, se a criança não consegue ter essa comunicação, não consegue se expressar, ela usa essas imagenzinhas, né? Então, por exemplo, aqui, oi, ela usa, oi, eu quero bolo, um exemplo. Então, ela consegue ler, ela consegue formar as palavras mais conscientemente dentro da cabecinha dela, e ela mostra para o seu interlocutor ou evangelizador que está ali com ela, o professor, né? Então, assim, junto a ela tem vários outros cards, né, com palavras, né, expressões, sentimentos, né? Então, se ela quer beber água, né? Então, ela chega para o seu interlocutor, ela mostra os cardzinhos, né? Colocando na sequência. Ela fala, eu quero beber leite, um exemplo. Ou, eu quero beber suco de laranja. Então, assim, é uma forma, né, dela se expressar e o interlocutor, né, a pessoa que está ali com ela, entender o que ela necessita ali naquele momento. Em relação ao PECs, compartilho aqui 3 recados aos evangelizadores. Primeiro, faça do espaço de seu trabalho mais um lugar onde a criança ou jovem com autismo possa utilizar os PECs. Dê um empurrãozinho, né, aquela ajudinha, né, para ele. Pergunte o que você quer, mesmo se a pessoa não for verbal, mas dê aquele incentivo, né. Há pessoas que não têm iniciativa de começar a comunicação, e a cada tentativa bem-sucedida de conversar usando PECs, elogie, faça uma pessoa se sentir satisfação e ver seu esforço, né? Então, dê os parabéns para aquela criança, né? Que ela, de uma forma, deu um passo à frente, deu a iniciativa de se expressar, né? Então, elogie, dá um abraço, né? Fala muito bem, parabéns, né? Assim, a criança, ela se sente feliz aqui dentro dela, né? É uma emoção muito contagiante, né? É um amor expressivo que ela consegue se expressar para o seu interlocutor, para o evangelizador que está ali. É notável ver o rostinho da criança, a felicidade de conseguir se expressar. E incentive também a família, né, que desconhece o PECs, ou que mesmo conhecendo, ainda não emprega, né, a informar-se a respeito das suas vantagens. Aqui eu coloco também o quadro de rotinas, né, que também pode ser utilizado dentro da casa espírita, né, em função da necessidade que tem de se preparar para o que virá. Há alguns anos, terapeutas orientam os pais e educadores a criarem quadros com figuras, fotos, desenhos ou pictogramas, contendo a sucessão dos fatos que irão acontecer ao longo de uma determinada período ou a cada etapa de uma dada atividade. Há situações nas quais a gravidade do autismo, aliada à deficiência intelectual, impede a pessoa de atender elementos pictóricos. Para essas, o quadro de rotinas funciona melhor, se apresentar miniaturas ou objetos concretos. Então, se o evangelizador lá fazer um painelzinho, pode ser na entrada da sala ou do lado do quadro negro, uma ordem crescente. Primeira imagem, fazer a oração. O segundo, né, fazer uma atividade específica. Terceira opção, às vezes o horário do lanche, ali para as crianças. E uma quarta imagem, né, uma oração de encerramento, e uma outra imagem final, de um exemplo, descer para o salão para poder participar de outras atividades, né. Então, assim, mostrar para aquela criança qual atividade ela vai interagir primeiro, para a criança entender o que eu vou fazer primeiro, né, para ela não se sentir confusa, né, para ela entender que aquele momento, em específico momento, é aquela atividade que ela vai exercer.
E como aprendemos? Nós compreendemos perfeitamente as dificuldades encontradas por muitos evangelizadores espíritas para adquirir conhecimentos pedagógicos que possam favorecer sua ação junto ao público infanto-juvenil. São corações generosos que se desdobram para dar o melhor de si. Muitos deles carecem de informações teóricas sobre os processos mentais envolvidos na aprendizagem de novos conceitos. Evangelizadores espíritas não são terapeutas. A evangelização realizada nos centros espíritas tem uma proposta própria, muito diferente das que são comumente desenvolvidas por profissionais das equipes multidisciplinares que lidam com autistas. Desta forma, vamos nos ater a comentar alguns aspectos teóricos que vêm embasando com êxito a ação pedagógica de grandes parcelas de evangelizadores espíritas. Analisando documentos e práticas de evangelizadores adotados no Brasil, notamos que a grande maioria usa, ainda que de forma intuitiva, uma metodologia cuja base são compatíveis com a teoria socio-interacionista, elaborada por Levi Vygotsky. Acredito que seja um termo russo, né? A pronúncia do nome dessa educação. Dentre os pilares teóricos dessa corrente, destacamos 3 que são perfeitamente adequados às condições que a maioria dos evangelizadores encontra para exercer sua tarefa. São eles: levar aquele que aprende a vivenciar o conceito, a fim de entender seu significado alcançado no seu sentido, fazê-lo pensar para compreender o que está sendo proposto e favorecer a sua interação com os colegas. Então, aqui uma outra situação. Manhã de sábado, em um centro espírita, as evangelizadoras Amanda e Letícia estão à frente de uma turma muito participativa do 2º ciclo da infância. Sempre preocupados em aproximar seus evangelizadores de Jesus, planejam, com frequência, encontros em torno da sua figura, dando sequência a uma série de representações tridimensionais sobre alguns de seus feitos extraordinários. O tema do dia proposto é a pesca milagrosa. Depois de haverem passado 2 vezes um trecho de um vídeo sobre a vida de Jesus que mostra essa cena, propuseram à turma que a recriassem sob a forma de maquete, enfatizando que desejariam ver todos participando. Todo o material de que iriam necessitar já estava disponível em uma mesa: cartolina e papel crepom de várias cores, canetinha, jornal para fazer o barco, redinha recortada que antes envolvia um melão, né? Aquelas redinhas, né, que protegem a fruta, né? 4 bonequinhos para representar Jesus e 3 pescadores, que seriam os futuros apóstolos, né? Um retângulo grande de papelão, pincel, tinta azul e cola. Depois das explicações necessárias e da divisão das tarefas em função do nível de dificuldade exigidos, das habilidades e dos interesses individuais, todos participam, uns de pé em torno da mesa, outros sentados no chão. A interação é intensa. E como funciona isso para o autismo, né, nesse contexto dessas atividades, que é trabalhar em conjunto, né? A capacidade apresentada pela criança com transtorno do espectro autista de participar de atividades irá depender do nível de suporte e comprometimento que ela tem. Contudo, todas têm condições de beneficiar daquilo que é apresentado, especialmente se considerarmos os ganhos do espírito. Com muita propriedade, o documento Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Infância, Subsídios e Diretriz, elaborado pela Aérea da Infância, Juventude e Família da Federação Espírita Brasileira, sublinha: é importante considerar que toda ação evangelizadora encontra ressonância no coração infanto-juvenil, mesmo que o retorno não seja expressamente manifestado de modo verbal. A capacidade de apreensão da mensagem existe em todas as almas reencarnantes, variando-se apenas a sensibilidade dos sentidos. Na evangelização, todas aquelas atividades criativas que é feita pelos evangelizadores
Todas as dinâmicas, todos os trabalhos coletivos, todas as encenações, dramatizações, contação de histórias, brincadeiras, agradam a maioria das crianças, inclusive as que possuem um transtorno do espectro autista. Planejar encontros com atividades diferenciadas, incluindo o de cunho manual e visual, como colorir desenhos, pintar, emparelhar figuras, empilhar, montar, desmontar, é oferecer a todos oportunidades de participação. De forma similar, as músicas coreografadas, as brincadeiras e jogos participativos, até mesmo esquetes com personagens adaptados ao jeito de ser do Evangelizando com autismo, também trazem a marca da inclusão. O papel dos evangelizadores é ser colaborador dos pais na sua missão de ajudar os filhos a evoluírem espiritualmente, aproximando-os de Deus. Compreendemos que todas as crianças e jovens que nos são confiados por seus pais, indistintamente, são espíritos imortais, vivendo temporariamente uma experiência terrena. Todos voltaram à Terra em nova reencarnação, para adquirir novas aprendizagens, burilar estas, ajudar-se a leis divinas. Ainda temos muito o que aprender no campo do autismo. Há situações que as explicações fogem à ciência convencional, mas que, sob a ótica do espiritismo, são claras, conforme se constata no alerta feito por Teresa de Brito, na obra Vereda Familiar. E aqui ela diz: mesmo na condição de estar temporariamente esquecido de si mesmo, o ser não se mostra por isso. O ser não se mostra. Por isso, apartado das reminiscências que, do inconsciente, visitam-lhe a consciência apresentado a sua formidável bagagem de variadas conquistas. Em observar atentamente esse bojo de conquistas, deve-se ocupar todos aqueles que lidam com os petizes, desde que informados da realidade da encarnação. E os cuidados especiais com essas crianças, né? Cada pessoa com autismo tem a sua maneira própria de comunicar-se. O evangelizador atencioso saberá identificá-la, passando então a priorizá-la no decorrer das atividades pedagógicas. Se o evangelizador demonstra, por exemplo, habilidade para desenhar ou pintar, o desenho e a pintura passarão a fazer parte da sua programação de atividades, com criatividade e boa vontade. O evangelizador saberá adaptar a esses meios de expressão a atividade programada para o conjunto da turma. Há certos consensos entre pessoas que trabalham com arte-terapia de que a arte oferece ao autista uma maneira de ajudá-lo a desenvolver sua imaginação e compreensão do mundo ao seu redor, além de oferecer uma forma alternativa de construir ou aprimorar suas habilidades de comunicação. Há muitas habilidades que são perfeitamente possíveis de serem aproveitadas com os temas desenvolvidos na evangelização, em especial o Evangelho de Jesus. Vale a pena testar os talentos dos evangelizando na feitura de origami, na criação de histórias, na composição musical, em atividades manuais como construção tridimensionais no desenho e na pintura, no trato com tecnologias digitais, entre outras. E qual é a mágica, né, que dá mais entusiasmo para essas crianças, né, com o transtorno do espectro autista? Que é a música, né? Isso traz uma alegria muito constante para elas. Evangelizadores têm relatado avanços no desenvolvimento de crianças autistas ao trabalharem com música. Dentre as possibilidades, destacam-se a criação de instrumentos de percussão a partir de sucatas. A participação da criança começa com a coleta de material junto com os familiares. Um cuidado que se deve ter nessa produção de instrumentos é o de procurar identificar se as pessoas com autismo presentes no encontro têm alguma dificuldade de sons, graves ou agudos, que poderia lhes causar desregulação. Outro ponto bastante positivo, ressaltando por estudiosos do autismo que abordam a utilização da música, é o fato dela poder dar funcionalidade aos estereótipos. O meneio do corpo, o saltar de um lado para o outro, o rodopiar, movimentos que podem acompanhar o ritmo da música. Igualmente, chacoalhar um instrumento, bater um tambor. Nesses casos, e em tantos outros,
se estão todos cantando juntos, a pessoa com autismo certamente se sentirá bastante integrada no grupo. Aqui eu quero mostrar para vocês um música terapia, que ele está com uma criança que é não verbal. E com o tratamento, a criança consegue falar as primeiras palavras com essa música. Então, assim, para um pai, para uma mãe que ouve o seu filho a falar a primeira palavrinha, né, sabendo que ele não tinha, até o momento, a não verbal, né, é muito feliz, né, para essa mãe. Que ele não está indo. Mas depois eu mostro para vocês, só para não atrasar aqui. Ao elegerem-se as músicas espíritas para serem cantadas e tocadas, há que se ter cuidado de optar por melodias mais suaves, com letras fáceis de serem entendidas, com boa dicção por parte dos intérpretes, né, para estimular o desenvolvimento da linguagem naquelas crianças que apresentam dificuldades na fala. Há crianças que se identificam tão intensamente com a música que essa possa construir um dos seus centros de interesses e pontos fortes. Algumas pessoas no espectro autista têm memória acima da média, com destaque para a matemática, letras e palavras. Aqui um outro exemplo, né, uma outra vivência de um adolescente, né, que é o nome Saulo, é um desses casos. Diagnosticado com autismo aos 3 anos, despertou para a música muito cedo e fez dele a sua razão de viver. Hoje é bacharel em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com sua bela voz de tenor, vem entusiasmando as mais diferentes plateias. Saulo tem uma memória extraordinária para a música, o que lhe permite fazer participações elogiadas em óperas, festivais e recitais. Como espírita, tem emprestado o colorido da sua voz a centenas de eventos beneficentes. E para nós, o mais importante é tê-lo como um exemplo de determinação e força de vontade. E além do estímulo, Saulo tem cegueira congênita. E aqui eu trago uma explicação de Kardec, né? Ele descreve na Revista Espírita de julho de 1860, ao comentar a presença de deficiência que podem ocorrer no cérebro, o instrumento de que se vale o espírito para se manifestar, o codificador afirma que elas podem constituir-se em um sério obstáculo às suas atividades. O espírito está como aprisionado e sofre essa constrição, mas nem por isso deixa de pensar como espírito, do mesmo modo que um prisioneiro atrás das grades. Os órgãos não são a causa das faculdades, mas simples instrumentos, com auxílio das quais as faculdades se manifestam com maior ou menor liberdade ou precisão, que muitas vezes funcionam como abafadores, que amortecem as manifestações, o que explica a maior liberdade do espírito, uma vez desprendido da matéria. Recorremos a essa explicação de Kardec, consciente de que ele não estava tratando do autismo, transtorno desconhecido na sua época, e sim de uma deficiência intelectual. Sabemos que o autismo em si não configura uma deficiência intelectual. No entanto, se aquela situação, mesmo com prejuízos físicos, cerebrais, a pessoa não deixa de pensar no espírito, podemos inferir que o mesmo deve ocorrer, em especial com os autistas que não falam. Ao nosso ver, essa explicação se aplica à questão do enclausuramento do espírito que alguns autistas se referem. No livro Plenitude, a querida mentora Joana de Ângeles nos esclarece que há, em nome do amor, casos de aparentes expiações, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. E a mesma Joana de Ângeles, no livro Alerta, ela reitera: seja qual for a limitação física do teu próximo, ele se encontra na terra, qual ocorre contigo próprio, com o objetivo superior de crescer, redimindo-se do ontem e planificando o amanhã,
honram com a concessão do momento, a fim de que possa demonstrar o valor que é dotado. Então, baseado nesse estudo, né, as minhas referências, né, é a evangelização de portas abertas para o autismo, que é o estudo que eu apliquei aqui. Esse livro eu achei maravilhoso, né, eu tenho ele aqui comigo, né, assim, nossa, é incrível, né, que assim, a partir do momento que a gente passa a ler os relatos das mães, né, com os filhos, as dificuldades, né, que tiveram, com o tempo ele vai vai saindo assim dessa prisão, o espírito, e vai se mostrando esse espírito com essa inteligência, né, é algo que tem algo que traz essa afeição para ele, né, no campo da música, da matemática, da ciência, né, na medicina. A gente vê tantas histórias, né, tantos casos. Hoje o assunto está tão assim intenso que a gente tem várias séries, né, no Netflix, né, tem aquele Good Doctor, né, que a gente pode pegar como exemplo aquele médico que tem o transtorno do espectro autista. Tem uma outra série também que chama O Jovem Sheldon, né, que é uma criança autista também, mas ele tem também um grau da síndrome de Asperger, né? E ele é uma criança altamente inteligente no campo da ciência, né? Então, assim, hoje a gente, no nosso campo de evolução, que nós estamos tendo esse acompanhamento, a gente vê esses estudos para que possamos nos auxiliar, né? Tanto como pais, como também evangelizadores. Eu coloquei esse livro aqui também, Terapia Holística Aliana. Ele é do Dr. Juan Danilo Rodrigues. Para quem não conhece, ele já esteve aqui em Franca, junto com o Divaldo, no último encontro que nós tivemos aqui, lá no Pestalozzi, né? Ele está sempre acompanhando o Divaldo nas palestras, né, nos encontros que ele faz essas viagens, né, levando a doutrina, o Evangelho de Jesus, ele está sempre ali juntinho dele. E ele é um terapeuta, né, ele é médico, né, equatoriano, e ele mantém uma fundação espírita, chama Luz Fraterna, na cidade de Quito, na capital do Equador. Essa instituição alberga um centro espírita Francisco de Assis, dedicado ao autismo, especialmente infantil, juvenil e adulto. A palavra aliana é originária da língua Quichua, dos nativos do Equador, e tem como significado sarar, para a cultura andina. Sarar, curar, é esclarecer, né? Então, ele tem crianças de vários graus do autismo, transtorno do espectro autista, que ele consegue, com essa terapia, de uma forma auxiliar essa criança no consciente e subconsciente, para que ela possa entender, né, gradativamente, né, o que se passa ali no redor do contexto, assim, do mundo dela, né, para que ela possa entender de uma forma simples, né, o que acontece, ter as obrigações dela. Ele relata que ele recebeu uma jovem de 20 anos com autismo, 20 anos mais ou menos, que ela não tinha condições nenhuma de trocar de roupa, escovar os dentes, ela fazia todas as necessidades dela, né, não conseguia ir ao banheiro, né, então assim, ela não tinha esse amparo. Então, com esse tratamento, esse auxílio, né, esse amor próprio que ele transmitia para ela, hoje ela consegue ter a independência dela, né, consegue almoçar sozinha, consegue fazer as necessidades dela sozinha, toma banho sozinha, né, ter os cuidados, né, necessários para ela. Então, assim, esse livro me chamou muita atenção, né, e aqui eu coloquei uma descrição, né, do que é o livro, e aqui o Divaldo, ele fala
embora não se trata de uma obra espírita nem espiritualista, como o próprio nome diz, que é uma terapia, os pontos fundamentais coincidem profundamente com a proposta de Jesus e, por consequência, a proposta do Espiritismo. Allan Kardec chegou a dizer que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje, notando sempre com suas más inclinações. Então, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar trazendo esse estudo, né, que realmente nós, evangelizadores, né, que isso me abriu uma amplitude aqui dentro de mim. Eu acho que algo que eu estou me descobrindo dentro de mim, né, que é esse cuidado, é esse amparo, acho que acredito que eu tenho um propósito maior para isso tudo, né? Não é à Nada por toa que acaso, nada é nada por por acaso, né? acaso. Que assim que caiu de mão esse presente aqui para mim, né? E uma bênção maior que é meu filho, né? Que eu aprendo muito com ele, né? É um espírito assim muito amoroso, né? É uma pessoa que eu aprendo muito. Uma coisa que aconteceu, eu queria até compartilhar com vocês, no dia em que o nosso irmãozinho, né, o trabalhador da nossa casa, o senhor Jaime, desencarnou, eu vi a mensagem lá no WhatsApp, né? Eu li e o Theo estava comigo nesse dia. Aí eu li, né, e assim, no momento ali eu comecei a chorar, né, assim, chorar assim, porque eu era uma pessoa amiga, né, uma pessoa que eu convivi com ele ali, né, aí o meu filho olhou assim para mim, assim, papai, você tá triste, né, assim, não, não, papai ficou triste um pouquinho, o amigo do papai foi para o céu, né, eu sempre falo, ele virou estrelinha, né, aí falou assim, na maior naturalidade, na maior calma. Disse, papai, fica triste, não, vai ficar tudo bem. Não, aquilo para mim, eu falei assim, nossa, aí eu peguei ele, abracei, agradeci, né, por, por tudo, né. Acho que essas crianças com essa, vou falar nem essa condição, eu diria que são espíritos altamente inteligentes, né? Que estão aqui para realmente nos ensinar, né? Até a paciência, até o amor, até a empatia para o próximo, né? E, Ó, e, Guilherme, e, e é ótimo. nós temos aqui na sala uma vovó também que está assim, sabe, labutando com o netinho dela. Então, queira ou não queira, você foi falando muita coisa, principalmente sobre a hipersensibilidade e tal. Ela já comentou no nosso grupo que ele chora para não escovar os dentes. Então, tem aqueles que não gostam de cortar o cabelo e tudo, né? Então, são situações assim que não é por acaso que essas crianças, né, estão conosco, né? Então, a criança pequena, né, até 5 anos ainda fica em observação, porque ainda é difícil fechar totalmente o diagnóstico, né? Mas, Guilherme, eu vejo assim, tudo tem uma causa, nada é por acaso. Isso é verdade, isso é verdade. E o Mas, tanto que a gente aprende. sim, mas foi ótimo. Eu só queria falar uma coisa, porque eu sei que tem evangelizador aqui conosco e tem futuros evangelizadores. O Guilherme falou desse livrinho aqui, ó, na FEB, lá no site da FEB a gente consegue ter esse livrinho aqui. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, Plenitude. É um livro fininho da Joana de Ângeles. Os transtornos mentais da nossa querida Sueli Caldas de Schubert, né? Já desencarnada, ela fala também um pouquinho, e temos também o transtorno. E o que o Guilherme estava falando, né, da Lúcia Moisés, esse daqui é o do momento, né? Ele foi lançado, acho que não faz nem um mês, né? Se eu não estou Ô, enganada. Tânia, Oi, Sandra. eu queria te passar essas indicações e você passa lá no grupo para a gente, né, Aham. Guilherme?
Eu tenho essa aqui também, ó, que eu comprei, ó. Autismo, esse eu não conheço. Guilherme, o meu netinho é filho do Lucas. Lindo seu netinho. Eu vejo as fotos dele no Então, Facebook. é assim, coisas para a gente estar ciente, igual o Asperger, né, que é o nível 1. A Milena está colocando aqui, ó, que tem um filme muito bom, antigo, Meu Filho, Meu Mundo. Então, ela está dando como sugestão. Obrigada, viu, Milena? Que bom ter você aqui conosco. E eu vejo assim, foi um tempo, o tempo é muito curto, né? Nós temos 1 hora, então foi muito corrido tudo, mas eu deixo aqui, nós temos um grupinho de dia de 1 hora só por semana, né, Sandra? A gente para a gente poder estudar um pouquinho o autismo. E o Guilherme pegou isso assim de coração, né? Então, bateu na porta dele e ele correu atrás. Foi maravilhoso, Guilherme. Gratidão infinita. E tenho certeza que depois esse vai ficar gravado lá no nosso YouTube, vai correr aqui o seu estudo dessa noite, né? Eu que agradeço, né, a atenção de todos, né? Espero ter contribuído, né, um pouco, né? E eu puder, né, às vezes auxiliar, né, de alguma forma, né? Vocês podem contar comigo, né? Que para mim é um auxílio muito gratificante, né? Poder contribuir para esses novos irmãozinhos, né, que estão regressando novamente aqui no nosso, no, no- Na na nossa nossa terrinha. terrinha. Que esses espíritos possam, né, nos ensinar ainda muito mais. E eu deixo como sugestão também, pessoal, o Guilherme falou do doutor Juan Danilo, tem o doutor Fernando, que é da AME Brasil também, que ele fala sobre, tem o Francisco Tisse, né, que também tem uma live. Então, são coisas que a gente vai, assim, dentro da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que nos esclarece, que nos dá força em tudo na nossa vida. Não tem como. Nós temos que render graças a Deus por estarmos neste momento, nessa doutrina que nos fortalece. Olha que só a doutrina espírita para nos colocar de pé, diante desse turbilhão que a gente anda passando, né? Todos nós temos algum momento, seja ali os nossos irmãozinhos com um autista em casa, o da Sandra ainda é bem bebezinho, né, Sandra? A Sandra está aí correndo para fechar diagnóstico, tudo. Esse negócio do diagnóstico é bem complicado. É bem assim, né? Então, assim, nós temos aqui une a doutrina espírita é uma doutrina de inclusão e de amor, de nós unirmos, né? No dia que a gente não estiver bem, a gente bate na porta, né? Oferece, eu preciso de ajuda, e aquele que está um pouco melhor vai estender a mão. Então, Guilherme, nossa gratidão. Muito obrigada, Guilherme. Meus amigos, para finalizar o nosso estudo da noite, quero convidá-los para a semana que vem, que nós teremos aqui um irmão nosso de Goiânia. Ele vem representando a USE Intermunicipal de Franca. Então, fica aqui o convite. E na última segunda-feira, nós teremos também um amigo, filho, né, direto de Bauru, que irá fazer um estudo para nós aqui no nosso Evangelho online, né? Ai, que bom, né? A gente estamos aí utilizando a internet para isso, para a gente poder unirmos corações, unirmos espíritos. Então, seu Adalto, eu vou convidar o seu Adalto agora para fazer a nossa oração final. Que a nossa oração final, a nossa sintonia, dos que estão aqui conosco na nossa sala virtual, os que nos assistirão posteriormente, possa ser vibrações de amor.
para a nossa pátria, para o mundo, para os nossos governantes, para as nossas famílias, para os nossos amigos. Vibremos amor aonde estivermos, meus amigos. Seu Adalto? Sim. Guilherme, gostamos muito, viu? Mais uma vez. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Gratidão, seu Adalto, gratidão, amigos, muito obrigado por estar aqui conosco, que todos possam receber essa energia que está pairando nesse momento, né, de amor, de luz. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana.